Glória a Deus, bom demais nesse culto aqui de domingo. Quem está gostando do culto à noite? Amém. Quem está gostando do culto? Quem gostou do culto de manhã também? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Estamos aí estruturando, vendo de maneira que fica melhor para todo mundo. Né, Isaac? Beleza, cara? E eu quero falar com você hoje sobre sabedoria para viver o propósito. Muitas vezes a gente fica perguntando, qual que é o meu propósito, o que Deus tem para mim, qual que é o meu propósito de vida, e na verdade o propósito de Deus é que seja manifesto de você, tudo aquilo que Ele já colocou dentro de você, para que toda a criação veja aquilo que Ele fez na sua vida. O nosso propósito é alcançar vidas, levar a mensagem da cruz, tirar pessoas de cadeias, de prisões, que muitas vezes nós mesmos estávamos nela. Amém? Então a gente precisa de sabedoria para extrair isso, para que a gente possa, de verdade, funcionar dentro do reino de Deus. Eu quero ler com você Gênesis 41, verso 37. Gênesis 41, verso 37, ficou melhor aí? Fala assim: o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Um pouco aqui antes você vai ver a história de José, que nós ministramos isso no devocional dessa semana, se eu não me engano, na quinta-feira, tá beleza aí? Na quinta-feira, e aí José ele passou por aquele período de poço, preso no poço, vendido aos escravos, né? Estava na cadeia, depois ele é chamado ao palácio de Faraó. Faraó teve um sonho, Gênesis 41, verso 37. E aí Faraó fala o sonho para ele, e aí ele vai e fala algo muito interessante. Lá no verso 16, José está lá de frente ao Faraó, e Faraó fala assim: olha, eu já chamei todo mundo aqui, mas eu quero que você decifre o sonho para mim, porque falaram que você sabe fazer isso de fato, porque ele revelou o sonho do copeiro, do padeiro na prisão. E aí José fala assim, ó: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável ao Faraó. Então, um dos pontos principais da sabedoria é que a sabedoria está ligada a uma fonte divina. Para você entender o sentido da sua vida, para você entender as fases que você passa, para você entender os tempos, as estações, discernir as estações, você precisa de sabedoria de Deus. E José estava diante de um homem com muita autoridade e poder naquela terra. Um homem que, se ele não revelasse aquele sonho, se ele não trouxesse uma interpretação correta para aquele sonho, certamente até morrer ele poderia. Porque Faraó, ele tinha essa autoridade nas mãos. E aí José, diante dele, revela, interpreta, e no verso 37 fala: o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então o Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Se você ler aqui a partir do verso 16 até o 36, você vai ver que José, ele foi cirúrgico, profético, ungido, para falar o que Faraó tinha sonhado, o que significava e o que ele precisava fazer. Um faraó, um cara que tinha inúmeros deuses, olhou para um cara e falou assim: será que a gente poderia achar alguém melhor, cujo está o Espírito de Deus? Ele reconheceu o Espírito do Deus Altíssimo na vida de José. E eu vou te falar uma coisa: as pessoas, elas vão reconhecer o Deus que habita dentro de você quando você tiver ousadia para falar sobre coisas que você sabe da sua intimidade com Deus, das coisas em lugares em que Deus não é adorado, em lugares que Deus não é exaltado. Deus vai levar você para revelar coisas que aquele povo precisa. Se você ler a partir do verso do capítulo 40, 41, você vai ver que Faraó estava perturbado por aquilo que ele sonhou. Estava perturbado, por quê? Porque ele sonhou com algo que ele não sabia. Então, quando as pessoas, elas têm uma visão daquilo que elas não entendem, elas ficam perturbadas.
mas você carrega o Espírito Santo de Deus. Você tem autoridade para isso. Você tem autoridade para dar destino para pessoas. Você tem autoridade para dar libertação para as pessoas. E libertação não é colocar a mão na cabeça e a pessoa cair para o lado babando. Libertação é libertar ela de prisões que o diabo tentou colocar ela há anos. E você vai ver no verso 39, no verso 39, o Faraó diz a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no meu trono eu serei maior do que você. Você entende o que aconteceu na vida de José? A vida dele mudou do dia para a noite. E aí você olha para a sua vida e fala assim: mas eu estou lutando há anos com isso. Eu ouso dizer para você, que a partir do momento que você começar a ter ousadia para manifestar e expressar aquilo que Deus fala para você, a sua vida vai mudar de um dia para a noite. Amém. As pessoas vão ver isso e você vai ser colocado em lugares para administrar coisas que talvez você ache que você nem é capaz, mas é Deus que vai te colocar lá. E o que fez de José tão diferente assim? Revelação da parte do Senhor, sim, mas Deus colocou algo nele chamado sabedoria. Sabedoria, ela não é uma mera inteligência, ela não é conhecer algo. Tá tudo certo aí? Tá saindo o quê? Conecta na eventos. Tá conectado? Tranquilo, deixa assim. Qualquer coisa eu desliguei. De boa. Ele grava. Tranquilo. Tranquilo. E o que José teve? Sabedoria. A sabedoria você vai adquirir ela ao longo dos anos, se você buscar no lugar certo. Sabedoria não é simplesmente conhecimento. Você vai ler muitos livros, isso faz parte, mas Deus vai te dar uma sabedoria do alto para você saber discernir os tempos, discernir as estações, entender os processos. José entrou num lugar correndo o risco de ser morto, mas ele entrou com a ousadia do Espírito Santo. E quando ele fez aquela leitura, ele aplicou a sabedoria que ele tem. Mas a Bíblia fala que existe dois tipos de sabedoria: a sabedoria do alto e a sabedoria da terra. Tiago 3 fala que a sabedoria do alto é primeiramente pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Mas a sabedoria da terra é o contrário disso. Ele fala, Tiago 3, verso 13 fala: quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm no coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, ela é terrena, animal e demoníaca. José tinha tudo para ter isso no coração. José tinha uma história de traição dos irmãos, foi vendido, foi jogado no poço, foi injustiçado na casa de Potifar. Ele podia ter amargura no coração, sim ou não? Sim. Podia. Ele podia ter o espírito de rivalidade entre os irmãos, podia? Podia. Mas José entendeu o que Tiago foi escrever anos e anos depois, centenas de anos depois. Por quê? Porque o Espírito Santo já tinha ministrado isso nele. Deus, na sua grande e imensa sabedoria, já tinha ministrado isso no coração dele. Então, para você transitar em sabedoria, você tem que libertar o seu coração de toda amargura. Você tem que libertar o seu coração de todo espírito de rivalidade. Você tem que transitar em ambientes onde a inveja não entra no seu coração, aonde você consegue se alegrar com os frutos dos outros. E eu vou te falar, é difícil. Quando você vê alguém fazendo algo que você está fazendo, que está dando muito mais frutos que você, o coração humano, ele é tendenciosamente a causar inveja dentro de você. E aí você começa a olhar para as árvores das outras pessoas. Mas Deus, ele diz para você: olha, a minha sabedoria, ela é pura, ela é pacífica, ela é amigável, cheia de misericórdia. Então, para você entrar em lugares
estabelecer na sua vida pactos de autoridade, sabe o que você tem que fazer? Limpar o seu coração. Você tem que limpar o seu coração de tudo aquilo que te fizeram. Você tem que se libertar de todo carrasco emocional que você vem trazendo na sua vida. Porque a sabedoria do alto, ela não habita nesses lugares. A Bíblia diz que onde há inveja e rivalidade, existe toda espécie de coisas ruins. Tiago 3,16. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Talvez você não tenha inveja de ninguém, glória a Deus. Mas talvez tem pessoas que te perseguem. Tem pessoas que te atacam, tem pessoas que ferem o seu coração. E eu vou te falar, elas vão ajudar você a encontrar o seu lugar em Deus. Porque quando a pessoa vem, te fere, te machuca, te acusa, ela vem com injustiça sobre você. Você é ferido. E é onde que Deus vê o que está dentro do seu coração. Nós precisamos passar por isso. Nós precisamos passar por esse processo. Nós precisamos passar pelo processo da rejeição. Nós precisamos passar pelo processo da rivalidade para manter o nosso coração nobre. José, quando entrou naquele palácio, ele tinha cerca de 13 anos que ele já tinha sido vendido pelos irmãos. E ele lutou. Porque quando ele encontra os irmãos, nós ministramos um devocional na quinta-feira, ele chora de modo que todo o Egito escuta o choro dele. Então vai ter momentos na sua vida aqui em que a sua alma vai lutar contra o seu espírito, que a sua alma vai dizer para você que você está certo em machucar outra pessoa, a alma vai dizer para você que você está certo em ferir a outra pessoa que te feriu, mas o seu espírito vai falar para você: permaneça aqui, porque eu tenho para você uma sabedoria, e essa sabedoria vai te colocar em lugares novos, essa sabedoria vai te colocar em posições de autoridade, essa sabedoria vai dar para você a competência para você governar em lugares que você não governava. Não existia o cargo de governador do Egito. Deus tocou no coração de Faraó para Faraó colocá-lo lá, porque Faraó viu nele o Espírito de Deus. E aí você entende que para você acessar a sabedoria, você tem que permanecer o seu coração nobre. Coração nobre é um coração que não se machuca, é um coração que decide se limpar na presença de Deus, é um coração que decide se entregar para o que Deus quer fazer, e não se prender nas coisas que as pessoas fizeram com você. Porque se você ficar preso no passado, você não viverá um futuro agradável na presença de Deus, está me entendendo? Só que muitas vezes a gente acha que eu vou para Deus, eu vou aprender mais, eu vou comprar uns livros, eu vou fazer alguns cursos, tudo isso é importante, mas Deus, Ele quer te dar muito mais do que inteligência. Deus quer te dar sabedoria para aquilo que Ele quer que você faça. Inteligência é saber o que fazer. Sabedoria é saber para que fazer. Então algumas coisas você sabe da sua vida, mas com a sabedoria você vai entender para que aquilo aconteceu, e para que você vai ser usado, e para que você passou por aquilo. E muitas vezes a gente passa por algo e a gente fica perguntando: por que, meu Deus, por quê, por quê, por quê? Por que o Senhor permitiu isso? Aonde que o Senhor estava? E Deus fala para você: para isso, porque quando você vencer eu vou te usar para libertar outros, quando você vencer eu vou te usar para se servir de refúgio para outros. Inteligência Deus já te deu, você estuda, você se capacita na sua área profissional, você cresce, mas Deus, Ele vai te dar uma sabedoria para você elevar o nível da sua vida, elevar a autoridade que Ele está te dando. E aí você começa a se perguntar: Deus, mas eu não entendo o que é sabedoria. Tiago 1 fala que se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá com generosidade. Então uma boa notícia para você hoje: Deus é generoso em dar sabedoria, basta você pedir. Mas quando você pedir para Ele, se prepare para passar por algumas situações pelas quais Ele vai te ensinar, porque Deus, Ele não vem com um download na sua vida, tipo, você aprende aquilo, não, Ele vem com situação, Ele vem com alguma situação para fazer você enxergar aquilo que Ele está enxergando, e aí você vai começar a olhar: meu Deus,
Peça paciência para Deus. Deus vai te colocar do lado de uma pessoa que vai torrar a sua paciência. Peça alegria para Deus. Ele vai te colocar situações onde você vai precisar exercer a alegria de dentro para fora. Por quê? Porque Ele já sabe que tudo que você precisa está dentro de você. Você só precisa ser exposto a algumas situações, ser exposta a algumas situações, a alguns estímulos, para que de fato você saiba ativar isso dentro de você. Jesus, quando Ele mandou os discípulos nas primeiras viagens missionárias dele, falou assim: vão de 2 em 2 e entra e prega. Você acha que eles estavam preparados? Você acha que eles estavam animados, corajosos? Nunca tinha feito nenhum milagre na vida, só visto Jesus fazer. Você acha que eles estavam preparados para entrar e transitar entre demônios, entre enfermos, entre presos e feridos? E Jesus ia, mandava ele ir, mandava voltar. Para quê? Porque ele sabia que um dia ele iria para o céu. E Jesus estava ensinando para aqueles discípulos a autoridade que vem a partir da sabedoria. Mas o problema é que às vezes a gente não sabe como pedir para Deus. Deus, eu quero isso. E se Deus te perguntar, para que você quer isso? Você já fez essa pergunta? Deus, eu quero mais dinheiro. Para que você quer mais dinheiro? Deus, eu quero mais amigos. Para que você quer mais amigos? Deus, eu quero mudar de vida profissional. Por que você quer? Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele é totalmente estratégico, detalhista, intencional, geracional, preocupado com a sua identidade, não apenas com a sua necessidade. O problema é que muitas vezes nós, na nossa religião evangélica ou pseudo-evangélica, não sei, que a gente aprende muito tempo errado, a gente aprende a pedir para Deus só na nossa necessidade. Mas Deus supre as necessidades. Deixa eu te falar uma coisa: Deus supre a sua necessidade, mas o compromisso dele é com a sua identidade. Por onde Jesus passava, João, Ele não deixava as pessoas com fome, Ele não deixava as pessoas enfermas, Ele não deixava as pessoas presas nos demônios. Aquelas pessoas que conviviam com Ele, os feridos, os cativos, as pessoas que estavam com fome, enfermas, paralíticas, eles tinham as suas necessidades, sim ou não? Mas qual que era a preocupação de Jesus com a identidade dele? Ele libertava, fala: vai, não peques mais, ou então vem, anda comigo, porque eu tenho para você algo muito maior. Eu vou te fazer pescador de homens, Pedro. Pedro tinha uma necessidade da pesca, mas aí, o compromisso de Jesus com ele era na identidade. Então a sabedoria vai fazer com que você olhe para a sua vida com Deus a partir da sua identidade, não da sua necessidade. Porque quando a sua identidade for fortalecida, todas as outras coisas vão ser supridas. Ele sabe que você precisa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele sabe disso, Ele nos orientou a fazer isso. Mas a maturidade da vida cristã vem quando você olha para Ele a partir da sua identidade. Fala: Deus, eu tenho coisas que não se apagam do meu coração. O que o Senhor quer fazer com isso? O que o Senhor quer fazer a partir da minha vida? O que o Senhor quer fazer comigo a partir daquilo que eu vivi? Vou te falar uma coisa muito, muito séria mesmo. Se você começar a orar desse jeito, a sua vida vai tomar um rumo que você não vai entender. A sua vida vai tomar um rumo que você não vai conseguir processar a velocidade das coisas. Porque Deus está atrás de pessoas que pedem o que Ele já quer. A igreja está cheia de pedintes, sim ou não? Tá, não está? Você vê muitas pessoas que vão atrás de bênção, vão atrás de campanha, vão atrás de profecia, vão atrás de muita coisa, sendo enganadas, vivendo pelo engano, vivendo pelo cabresto da religiosidade. Mas quando surge um que se preocupa com aquilo que Deus quer fazer a partir da vida dele, a história dessa pessoa muda, e a sua história vai mudar, a sua vida vai romper. Deus vai te colocar em lugares de autoridade que você não vai entender, e esse ministério ele se baseia nisso, se baseia no seu relacionamento com Deus. Nós não temos problema em ajudar as pessoas, nós não temos problema com nada, mas nós temos um compromisso com a identidade de cada um. E o que Deus colocou dentro de você? O que você sabe, o que você gosta de fazer? Deus vai te levantar de uma forma que você não vai entender.
Aqui terá canções, Ronaldo e Ana ministram canções, compõem canções. A Édia tem uma escola linda. As meninas trabalham com a coisa mais séria da sociedade. A autoestima das mulheres. As mulheres estão perdidas, as mulheres estão machucadas, as mulheres não se sentem amadas. Investimento, ninguém entende disso, João e Kelly trabalham junto com isso. Deus quer levantar pessoas que vão exercer uma autoridade do reino em posições certas na sociedade. E isso vai vir sobre a sua vida a partir da sabedoria que Ele vai te dar. Sabedoria para você saber fazer o que Ele está te dando. Então comece a perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual é o meu propósito contigo? Qual que é o pacto que eu preciso fazer com o Senhor para que o Senhor venha e se manifeste na minha vida? Existe um cara chamado Salomão. Abra para mim 1 Reis, capítulo 3. Salomão entendeu o que Deus queria. E a Bíblia fala que ele foi o homem mais sábio que já pisou na terra, a não ser Jesus. E aí eu te pergunto, você quer ter a sabedoria que Salomão teve? Você quer transitar na sabedoria que Salomão transitou? Salomão foi o cara que escreveu a maior parte do livro de Provérbios. Apenas o 30, o 31 parece que não foi ele. Foram palavras que foram coletadas de outros pensadores. Mas 1 Reis capítulo 3, vai passar aqui no telão. Vai passar aqui no telão aqui. 1 Reis capítulo 3. Está com defeito o telão. 1 Reis capítulo 3, a partir do verso 3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar mais alto e importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e lhe disse: peça o que quiser e eu vou te dar. Peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo no lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar esse grande povo? Estas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você me pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você, se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos, como fez seu pai Davi, eu prolongarei os seus dias. Você pegou isso aqui? Olha o que Deus fez. Salomão tinha cerca de 16, 17 anos nesse contexto aqui. Um menino. O que a gente sabe da vida com 16, 17 anos? Só brigar com o pai, com a mãe, achar que a gente sabe tudo da vida. Mas ele encontrou um momento em que Deus fez uma oferta muito generosa com ele. Me peça o que você quer. Me peça. E ele já tinha se casado com a filha de Faraó. Os anos se passaram lá, e ele fazia algumas alianças com alguns reinos, alianças pacíficas. Ele casava com uma mulher de um reino para não ter guerra com aquele reino. Foi assim com o Egito. Ele casou com a filha de Faraó. E foi assim que começou a queda moral dele, porque ele começou a se aliançar com muitas mulheres.
Então ele se perdeu ao longo da vida. Mas aqui, ele pediu algo que eu quero destacar para você. Comece a pedir coisas que Deus já quer. Comece a pedir coisas que fazem parte do plano de Deus. Não peça coisas para Deus que apenas agradam o seu coração. Não peça coisas para Deus que vai suprir apenas as suas necessidades atual. Olha o que Salomão pediu. Ele não chegou para Deus e falou assim: Deus, eu quero sabedoria. Ele não falou isso. Ele falou: olha, meu pai andou com o Senhor. Andou com o Senhor. E hoje, o filho dele, a descendência dele está no trono, sou eu. Mas aí fala o seguinte, Deus, eu não passo de uma criança, eu não sei como devo seguir. Então o primeiro ponto que a gente precisa expressar para Deus é de fato as nossas fragilidades. Deus, eu não consigo sozinho. Deus, eu não sei como agir. Deus, eu preciso de ajuda. Por quê? Porque isso reflete um coração humilde. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilde não é se sentir menor diante das outras pessoas, é se humilhar diante da mão de Deus, é reconhecer a nossa fraqueza. E aí ele chega e fala assim: teu servo está no meio do povo que escolheste. O que ele fala? Deus, esse problema é seu. Você lembra da mensagem, do problema de Deus? Ele fala o seguinte: Deus, o Senhor me colocou no meio do povo, mas esse povo é seu. Então quando a gente fala isso, Deus, o Senhor me deu esse negócio, o Senhor me deu esse projeto, o Senhor me deu essa direção, essa direção é sua. Isso é problema do Senhor. Me ajuda. E aí ele vem falando para Deus. Aí ele pede: me dá um coração compreensivo para quê? Para governar o teu povo. E aí ele fala assim para Deus: Deus, eu quero governar o que é seu, mas eu preciso de sabedoria para isso. Sabe o que Deus quer fazer com você? Fazer com que você administre as coisas dele. Ele quer que você administre bem as coisas dele, para que você seja uma luz na vida de outras pessoas. Então começa a pedir isso para ele: Deus, me mostra, me revela, eu quero ser usado, eu quero ser tocado, eu quero ser usado para transformar pessoas. E ele começa a falar: olha, eu preciso o quê? De prudência, e eu preciso discernir o bem e o mal. Se a gente for sintetizar o que é sabedoria, é basicamente isso. E aí Deus vem e fala para ele: eu vou te fazer sábio, vou te dar entendimento, inteligência e discernimento do bem e do mal. Então a sabedoria, ela é a junção dessas coisas. Você vai se tornar uma pessoa cada vez mais inteligente. Mas você não vai saber apenas as coisas, você vai saber como usar as coisas que você está tendo. Até o tempo. Efésios fala: seja sábio e não nécio, remindo o tempo, sabendo como usar o seu tempo. Então Deus, ele vai agir em você de diversas formas, para você estar em lugares que ele já escreveu, que ele já desejou. Você vai precisar adquirir, acessar essa sabedoria. Você não pode, você nunca vai conseguir cumprir o seu propósito sem ter sabedoria. E Deus, ele quer derramar uma sabedoria na sua vida. Deus, ele quer que você tenha uma revelação tão íntima com ele, que quando você estiver diante de uma situação que você não vai entender nada, o Espírito Santo vem e vai falar assim: faz isso. E você: mas não foi eu não, hein? Você não vai entender. Vai ser instantâneo, vai ser rápido. Porque ele vai agir dentro de você, através de você. Você está me entendendo? Amém. Você precisa disso? Ele vai te dar sabedoria. Peça para ele, peça para ele. Só que Salomão não pediu simplesmente algo assim, muito prático, sabe? Ele pediu algo profundo para Deus. Ele pediu algo tão simples. Na origem dessa palavra, aqui são 3 palavras em hebraico: Turriá, Shokimá e Ramá. O que significa essa junção das 3? É como se um filho de um multibilionário, o cara mais rico do mundo, fosse fazer aniversário, e o pai chegasse para ele e falasse assim: filho, o que você quer de presente de aniversário? Uma Lamborghini, um iate, uma ilha? O que você quer? O que você quiser eu vou te dar, meu filho. E o filho olha para o pai e fala assim: eu quero que o senhor sopre a velhinha junto comigo no bolo.
Você entende isso? Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu dinheiro, Salomão não pediu a morte dos seus inimigos, Salomão não pediu para que o reino dele fosse elevado. Ele pediu para Deus estar com ele. Ele pediu a companhia de Deus. E é nessa companhia de Deus que você vai ter essa sabedoria. É nessa companhia de Deus que você vai ter força para seguir em frente. Você vai ter sabedoria para encontrar os caminhos certos. Então que hoje a gente consiga pedir para Deus essa companhia, sabe, Ronaldo? Essa presença de Deus, esse toque de Deus, esse sussurrar no ouvido. A sabedoria é tão linda que no livro de Provérbios capítulo 8 ela é personificada como um agente divino, a tipificação de Jesus. Depois você lê Provérbios 8, fala: a sabedoria estava com Deus antes da fundação do mundo, eu era o seu arquiteto e me divertia na criação da humanidade. Uau! Você entende que a sabedoria é a pessoa de Jesus? Quando você lê Provérbios 8 você vai entender. Eu arrepio tudo aqui, só de imaginar isso. Jesus se divertindo com a criação que o Pai estava fazendo. E lá já se tinha feito, pensado, estruturado planos da sua vida. Agora o Rodolfo ficou louco. Não, Efésios 1,4 fala que Ele já te abençoou antes da fundação do mundo. E te abençoou ricamente com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Então você não vai para a presença dele para ser abençoado, você vai para a presença dele para saber como você deve agir a partir daquilo que ele quer. E aí não é simplesmente uma necessidade, mas é uma identidade, um compromisso com uma identidade que ele tem com você. É nesse lugar que você tem que andar, é nesse lugar que você tem que transitar. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 18, lê isso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 18. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Fala: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Essa palavra é o poder de Deus na sua vida. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu na sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, vocês, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e Cristo é a sabedoria de Deus. Sabe o que ele está falando? Que o mundo pode fazer cálculo, que o mundo pode tentar buscar a solução para a humanidade, que o mundo pode buscar nas suas infinitas ciências, nas suas infinitas pesquisas, mas eles nunca vão achar alguém como Cristo. Eles nunca vão encontrar em livros, em ciências, em pesquisas, em métodos, o poder da sabedoria que é Cristo. E você já tem isso. Você já tem essa mensagem da cruz dentro de você. Então o Evangelho não é mais para reunir pessoas, juntar pessoas e simplesmente dispersar depois, mas é para dar um poder para você transitar como filho nessa terra. É isso que a Bíblia fala. E dentro de você habita esse Cristo aqui que a Bíblia fala. Você é filho, você é filha de Deus. Você sabe como que Salomão se perdeu? Porque ele fez muitas alianças com pessoas que não entendiam o Deus dele. Ele casava com um, casava com outro, casou com muitas mulheres, uma estratégia meramente humana. Então não faça alianças que vão substituir, interferir na sua cultura de filho de Deus. Porque quando você faz alianças erradas, você interfere naquilo que você tem por essência.
Então não perca a cultura do reino de Deus. Um culto como esse promove uma cultura do reino de Deus. Mas a cultura do reino de Deus não é apenas o culto de domingo. A cultura do reino de Deus é para que você ande de segunda a segunda com uma chama acesa dentro de você, com a convicção de que Deus é seu Pai, de que Ele tem o melhor para você, de que Ele vai te dar resposta, de que Ele vai te dar direcionamento, de que Ele irá prover na sua vida, de que Ele irá te resgatar todos os dias se preciso for. É sobre isso. A cultura do reino de Deus é essa. Aonde é que você estiver, você é um embaixador do reino de Cristo. Aonde for que você entrar, qualquer lugar que for, não seja um evangélico chato, não seja uma pessoa que só aponta dedo, que fala que é certo e que é errado, mas seja uma pessoa que estende as mãos, ora pelas pessoas, liberta as pessoas sem precisar acusá-las. Antigamente eu ia em lugares que tinham porrada de santo, nem dormia, eu dormia. Hoje eu chego lá, dou boa noite, preso, deito e durmo. Porque o Espírito Santo está dentro de mim. Eu não preciso ficar com medo de santo, acusando porque é católico, acusando porque é espírito. Gente, nós não tem guerra com ninguém, nós temos guerra com o demônio. E quando você entender isso, você vai levantar as suas mãos, e na sua mão vai sair poder. Porque você expressa a cultura do reino de Deus. Fala comigo, culto promove cultura. E não é só o culto de domingo. A sua vida é um culto a Deus. A sua vida é um culto a Deus, João. Quando você abre online para fazer um curso, você está expressando o reino de Deus. Quando você vai tocar na mulher para fazer qualquer coisa, cabelo, unha, não importa o que seja, você vai expressar o toque de Deus. A pessoa vai olhar para você e falar assim: o que você tem? Você é diferente. Aí vai chamar de astral, vai chamar de energia, vai chamar de qualquer coisa, mas você sabe que é unção. Você sabe que é unção. E não tem como você estar num lugar, um lugar em Deus, não um lugar físico, um lugar em Deus, e não ser cheio da unção dele. E você sabe o que a sabedoria vai fazer com você? Vai fazer você andar em paz. Andar em paz. Abra para mim Provérbios 2. Provérbios capítulo 2. Gente, capítulo 3, desculpa. O pastor hoje está errando o endereço da Bíblia tudo. Vai perdoando aí. Provérbios capítulo 3, verso 1 e 2. Meu filho, não esqueçam dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e de paz. Você quer essa promessa para você? Se você ler aqui, é um conselho da própria sabedoria. Olha o que diz no verso 17, do mesmo capítulo 3 de Provérbios: os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Você sabe como que o judeu, ele cumprimenta as pessoas? Você sabe qual que é o cumprimento típico, que a gente vê muito, é o shalom, paz. Muitas vezes a gente traduz simplesmente para paz, mas traduzir shalom para paz fica muito mesquinho para a origem da palavra, porque ela é muito mais extensa. E Salomão provém dessa palavra, shalom. Do hebraico, Salomão vem dessa palavra, dessa origem, que significa o pacificador, ou aquele que institui a paz. Então, a sabedoria, ela vai te dar uma transição em caminhos de paz na sua vida. Sabedoria e paz está totalmente atrelada. Só que paz não é ausência de guerra. A palavra shalom, na sua origem, ela significa bem, feliz, amistoso, bem-estar, boa saúde, prosperidade, paz, descanso, seguro, segurança. Essa palavra é usada mais de 237 vezes só no Antigo Testamento. Em outras palavras, ela significa colocar as coisas em ordem. Então, quando você acessa a sabedoria de Deus,
as coisas na sua vida começam a ficar em ordem. Os seus pensamentos, a sua casa, seu relacionamento, suas finanças, suas emoções. Você está entendendo a profundidade dessa palavra? Então, quando você vai mergulhando nela, você vai vendo que o que Deus quer trazer para você é shalom. Paz, bem-estar, saúde, segurança, prosperidade. São promessas. Quando a Bíblia fala assim, está em 1 Coríntios 13, se eu não me engano, está na Bíblia lá. Cumprimentar os outros com um beijo santo e com a paz do Senhor, é essa palavra. Então não é simplesmente falar paz do Senhor, graça e paz e graça, não, mas é transmitir a paz que vem do Espírito Santo. Você está me entendendo? Então a promessa da sabedoria é para que você transite nesse caminho. Provérbios 3, verso 2: anda nos meus caminhos, porque eles te acrescentarão anos de paz, anos de shalom, anos de bem-estar, anos de segurança, anos de prosperidade, anos de alegria, de boa saúde. E para você estabelecer shalom na sua vida, você vai ter que comprar algumas guerras. Salomão tinha no nome o pacificador, mas foi um cara que fez muita guerra para colocar o reino em ordem, mesmo que futuramente ele se perdeu com seus filhos, enfim. Mas para você colocar as coisas em paz na sua vida, você vai ter que travar algumas guerras. Você vai ter que cortar algumas pessoas da sua vida. Você vai ter que selecionar quem você coloca na sua mesa. Você vai ter que filtrar através dos princípios as pessoas que você vai se relacionar. Você vai ter que impor os seus princípios para a pessoa entrar na sua vida e não o contrário. Expresse aquilo que você acredita. Se você não consegue introduzir o seu princípio na vida da pessoa, o princípio do reino de Deus, não deixe que ela coloque a cultura da terra no seu coração. Ame a todos, não é? Isso não é sobre não amar, amém? Ame a todos, mas viva a promessa do Salmo 1. O que o Salmo 1 diz? O ímpio não anda no conselho, o justo não anda nos conselhos dos ímpios. Antes medita na sua lei dia e noite, e nela encontra o seu prazer. Então, quando Deus vem com uma palavra dessa para você, olha, eu quero te dar sabedoria, para quê? Para que a sua vida seja uma vida de paz. E para que a sua vida seja um dia de paz, você vai ter que às vezes confrontar algumas pessoas. As pessoas vão vir falar coisas para você contrárias àquilo que você escutou no seu quarto em secreto. Você pode ter certeza que vai. Você vai entrar no seu quarto cedo, você vai orar, você vai chorar. Deus vem, vai tomar um ambiente, vai cair assim, e Deus vem e fala uma palavra para você, você escreve. Na hora que você chega no seu trabalho, vem uma pessoa e te confronta. Confronta a sua fé, confronta o que Deus revelou. Se você não tiver a ousadia de José para entrar dentro do faraó, o faraó vai entrar dentro de você. Então você tem que andar com a chama acesa. Você está entendendo? Você não pode deixar que a pessoa apague isso. Esse confronto que eu estou falando, de saber que quem te falou foi Deus, não é o que a pessoa falou para você que vai mudar o seu destino. Isso é shalom, é colocar as coisas em ordem, colocar as coisas em paz, selecionar, é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Fala para mim, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, se isso fluir de dentro de você, shalom vai ser estabelecido na sua vida. O que significa shalom? Bem, feliz, amistoso, bem-estar, boa saúde, prosperidade, paz, descanso, seguro, segurança. É a paz que excede todo entendimento. É isso que Ele quer dar para você. Não é dinheiro, não é só dinheiro. O que Ele falou para Salomão? Porque você me pediu isso, eu vou te dar isso e tudo mais. Então saiba o que você vai pedir para Deus. Quando José encontrou os seus irmãos lá no Egito, na sequência daquilo que nós começamos a ler, ele perguntou para os irmãos, antes de revelar ele: o pai de vocês ainda está em paz? Essa palavra paz era shalom, era a amplitude da palavra. José queria saber do pai dele. José se preocupou com o pai dele. Depois, quando ele encontra o pai dele, aí a paz daquela família é estabelecida novamente. Então, que na sua vida tenha essa paz.
tenha essa alegria, tenha esse ânimo, tenha essa, sabe, essa longevidade da graça de Deus. É isso que Ele quer fazer com você. Isaías 26:3 fala: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz, em perfeito shalom, aquele cujo o propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. Sabe como é que você expressa a sua confiança em Deus? Quando você sabe o propósito que Ele tem para você, e você fica firme nele, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das acusações, mesmo diante das rejeições, Ele te conserva em paz, porque você é firme nele. Amém. E é isso que eu quero ministrar na sua vida, eu quero ministrar na sua casa, que a graça de Deus, que a paz de Deus, ela está entrando na sua vida, e as coisas vão ficar fora, não vão ficar fora do lugar, elas vão ficar no seu lugar certo. Não vai ter nada quebrado, não vai ter nada faltando, não vai ter nada fora do lugar, porque shalom venha, a paz de Deus, não é não somos dois antes, mas a paz de Deus, essa expressão shalom, virá sobre a sua casa, sobre a sua vida, irá ajustar as coisas, mesmo que pareça que muitas coisas vão estar em guerra, vão estar em conflito, vão estar perdidas, vão estar aflitas, mas essa paz será estabelecida na sua vida, na sua casa. Eu vou ler de novo Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E se você tiver juízo, peça isso para Deus. Deus, eu quero viver essa paz, eu quero comprar algumas brigas, eu quero travar algumas lutas, para que essa paz reine na minha vida. Peça para Ele: Deus, eu quero que a minha vida faça sentido para a vida de outras pessoas, eu quero ser mais do que usado pelo Senhor, eu quero ser possuído pelo Senhor, eu quero andar em qualquer lugar dessa terra, com a convicção de que eu sou seu. Se você tiver coragem de pedir isso para Deus, eu tenho certeza que essa é a vontade dele para a sua vida. Eu tenho certeza disso. A palavra de Deus, ela diz isso. Salomão fez a mesma oração que Ana fez diante do profeta Eli. Ana não podia ter filhos. Seu marido Eucana tinha outra mulher que tinha outros filhos, e ela se sentia envergonhada por isso. Ela foi diante do templo e falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para o Senhor. Deus está atrás de pessoas que peçam coisas que já são dele, que peçam coisas que são processos, projetos dele. Então, o que você está fazendo na sua vida hoje? Profissional, conjugal, o que você está fazendo na sua vida hoje? Fala para ele: Deus, meu casamento é do Senhor, a minha empresa é do Senhor, a minha vida é do Senhor. A partir de hoje eu quero que o Senhor seja o sócio majoritário do meu negócio. Amém. Eu quero que o Senhor tenha a primeira voz dentro do meu negócio. Deus vai fazer, Deus vai romper, porque Ele vai entender que você entendeu que o negócio é dele. Amém? E Ele vai te conservar em paz, porque você vai ser firme no propósito dele. Amém? Quero orar por você, orar pela sua casa, ministrar uma canção.